Olá pessoal, estudaremos o Estatuto dos Funcionários Públicos do município de Rio Bonito, que se localiza no estado do Rio de Janeiro. Estudaremos em parte por se tratar de um conteúdo extenso, faremos exercícios ao longo dos vídeos para estar fixando o conteúdo. Em breve estarei disponibilizando para ver no simulado contendo questões autorais com gabarito comentado sobre essa temática no formato de e-book, tá? E também outros simulados, combos promocionais contendo outros simulados que são com conteúdos cobrados para este concurso. Então, para você ficar por dentro de todos os lançamentos, tanto de vídeo quanto de materiais para venda, é importante que você se inscreva no canal e ative o sininho, beleza? Bom, é isso. Bora começar. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o Estatuto dos Servidores Públicos de Rio Bonito. Falando agora sobre tempo de serviço. Bom, em relação ao tempo de serviço, a apuração do tempo de serviço será feita em dias que serão convertidos em anos, considerando que o ano tem 365 dias. Alguns afastamentos, algumas ausências, elas são consideradas como de efetivo exercício, né? Ou seja, você não estava no serviço, mas é como se você estivesse, para efeito de aposentadoria, tempo de aposentadoria, para efeito de pagamentos, remuneração, enfim. Quais são essas situações? Quando você está gozando de férias, que é um direito de qualquer servidor, de qualquer trabalhador, em exercício de cargo em comissão ou equivalente em órgão ou entidade federal, estadual, distrital ou municipal. Lembrando que esse cargo comissionado é um cargo de confiança. Se você está exercendo um cargo de confiança em um outro órgão, um órgão federal, estadual ou até mesmo no próprio órgão municipal, esse tempo que você está exercendo esse cargo de confiança, ele é considerado como de efetivo exercício. Também desempenho de mandato eletivo federal, estadual, municipal, exceto para fins de promoção. Então, você está desempenhando um mandato eletivo, você se candidatou a ser vereador, por exemplo, e você foi eleito. Então, enquanto você estiver desempenhando esse mandato eletivo, esse tempo que você está no mandato, cumprindo o mandato, vai ser considerado como de efetivo exercício, para fins de aposentadoria, enfim. Também, afastamento preventivo por processo disciplinar se o servidor nele for declarado inocente ou se a punição limitar-se apenas de advertência. Então, você ficou afastado preventivamente por conta de um PAD, que é um processo administrativo disciplinar que apura, tem poderes de investigação próprios e apura uma situação que aconteceu ali para poder verificar se o servidor cometeu alguma infração, por exemplo. Mas você foi declarado inocente. Uma vez declarado inocente, o tempo que você ficou afastado vai ser considerado como de efetivo exercício. Ou você foi punido, mas a sua punição ela foi apenas de advertência, que é uma punição branda. Em comparação aos demais, é uma punição bem branda, bem tranquila. Então, nesse caso, esse tempo que você ficou afastado preventivamente, será considerado como de efetivo exercício. Também prisão, se houver sido reconhecida a improcedência da imputação que lhe deu causa. Então, se for reconhecida essa improcedência, então aí nesse caso, o tempo que você ficou privativo, em condição privativa de liberdade, será considerado como de efetivo exercício. Apenas nessa situação, caso contrário, não. Também prestação de provas ou exames em curso regular ou em concurso público, desde que não exceda 5 dias por ano. Então, esse Estatuto de Rio Bonito coloca essa situação, nem todo estatuto tem isso, não. Ele coloca a situação em que o servidor ele vai prestar uma prova ou um exame de concurso público, por exemplo. E aí ele vai prestar esse exame, desde que não seja mais de 5 por ano, esse tempo o dia que ele se ausentou para poder prestar o exame será considerado como de efetivo exercício. Também exercício de cargo de dirigente de autarquia ou fundação mantidas pelo município. Então você ficou à frente de um cargo ali de dirigente de uma autarquia. Quem não sabe, a autarquia faz parte da administração pública indireta. Então, assim como a fundação também faz parte da administração pública indireta, que prestam serviços indiretamente à administração pública. Então você ficou no exercício de cargo de dirigente de uma autarquia ou fundação que é mantida pelo município. Aí nesse caso, esse tempo que você ficou nessa condição, ocupando esse cargo, é considerado como de efetivo exercício. Também realizar estágios especiais, cursos de atualização, aperfeiçoamento, pós-graduação e missões, assim como estudos afins ao cargo que ocupa, com remuneração quando autorizado pelo chefe do poder ou pelo dirigente da autarquia ou fundação municipal. Então você está ali exercendo, está cursando um estágio especial, está fazendo um curso de aperfeiçoamento, de atualização para o seu cargo, está fazendo ali, está estudando algo que seja diretamente relacionado ao seu cargo, que for autorizado pela sua chefia do poder, ou ainda pelo dirigente da autarquia ou fundação que você faz parte. Aí nesse caso, esse tempo que você ficou afastado para essa finalidade é considerado como de efetivo tempo de serviço.
Também auxílio doença por período de até 12 meses. Você ficou afastado 12 meses por conta de questões envolvendo doença. Aí, nesse caso, esse tempo que você ficou afastado é considerado como de efetivo exercício. Recolhimento à prisão, se é absolvido ao final, então, se você foi absolvido, esse tempo que você ficou em recolhimento à prisão vai ser considerado como de efetivo exercício. Suspensão preventiva, se inocentado ao final em processo administrativo. Então, você teve as suas atividades suspensas preventivamente, mas você foi inocentado. Então, tudo bem. Aí, nesse caso, o tempo que você ficou suspenso, com as suas atividades suspensas, será considerado como de efetivo exercício. E também um tempo que você ficou gozando de licença para tratamento de saúde, para a sua própria saúde, até 15 dias. Também licença gestante, lactante, adotante, paternidade. Licença por acidente de serviço ou doença profissional, para o serviço militar, para concorrer a cargo eletivo, né, aquele tempo que você fica afastado no momento de concurso de preparatório, né, que você está concorrendo, que você ainda não foi eleito. Também para exercício de mandato classista, como, por exemplo, para você fazer parte de uma cooperação, para você fazer parte de um sindicato. Também quando você estiver gozando de licença-prêmio, que é aquela licença que você fica normalmente com 3 meses de afastamento, né, gozando de licença, recebendo a sua remuneração normalmente após 5 anos de efetivo exercício. Já o artigo 76, ele fala das situações dos afastamentos que serão contados apenas para efeito de disponibilidade de aposentadoria, apenas para esse efeito, que são o tempo de serviço público prestado na administração direta ou indireta da União, do Estado, do Distrito Federal e município. Então você hoje é servidor de Rio Bonito, mas um dia você foi servidor de outro município, então o tempo que você prestou serviço na administração direta de um outro município vai ser considerado para efeito de aposentadoria e disponibilidade. Também o tempo de serviço militar, mesma coisa, você hoje é um servidor de Rio Bonito, mas um dia você trabalhou, você prestou serviço militar. O tempo que você prestou serviço militar será considerado, né, para efeito de disponibilidade e de aposentadoria. O tempo correspondente ao desempenho de mandato eletivo federal, estadual, distrital, municipal, anterior ao ingresso do serviço público municipal. Então, antes de você ser servidor de Rio Bonito, você cumpriu um mandato eletivo. E aí esse tempo que você cumpriu esse mandato vai ser considerado como de efetivo exercício para fins de aposentadoria e disponibilidade, ainda que tenha sido anterior, né, ao momento que você é servidor de Rio Bonito. Também o tempo de serviço em atividade privada, vinculado ao regime geral de previdência social e não concomitante ao serviço público municipal. Você trabalhou na iniciativa privada antes de você ser servidor de Rio Bonito. Então, esse tempo que você trabalhou na iniciativa privada vai ser contado como para fins de aposentadoria e disponibilidade. E tempo esse que foi não concomitante ao serviço público municipal. Você fez antes, tá? Não foi junto com o serviço público municipal. Agora, vamos falar de alguns direitos e vantagens, começando pelo vencimento e remuneração. O que é o vencimento? É a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público. O vencimento é o salário base, é quanto o servidor ele recebe por conta de cumprir, né, com o seu cargo, com o exercício do seu cargo. É o salário base. A remuneração é o vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens pecuniárias. Então, a remuneração é o salário base mais as vantagens, mais os benefícios. Por exemplo, mais uma gratificação. Então, se tiver uma gratificação do magistério, por exemplo, então esse professor ele vai receber a remuneração dele, vai ser o salário base, que é o vencimento, mais essa gratificação. Então, isso corresponde à remuneração. Tá? Então, o vencimento é o salário base seco e a remuneração é o salário base mais os benefícios do cargo. Bom, o vencimento devido ao servidor não poderá ser inferior ao salário mínimo e nenhum servidor poderá receber mensalmente a título de remuneração valor superior ao subsídio do prefeito municipal. Então, o teto é o subsídio do prefeito municipal. Então, ninguém pode receber mais do que isso, assim como não pode receber menos do que um salário mínimo. Além disso, nenhum desconto incidirá sobre a remuneração ou os proventos, salvo por imposição legal ou ordem judicial. Provento é o vencimento que é pago aos aposentados. Bom, então nenhum desconto incidirá sobre a remuneração ou provento. O que ele quer dizer com isso? Que o salário do servidor não pode ter nenhum tipo de desconto automático ali, salvo por imposição legal ou ordem judicial. Então, exceto, por exemplo, uma questão de pensão alimentícia. Aí, nesse caso, você vai ter ali um desconto referente à pensão alimentícia. Mas a regra é que não terá nenhum desconto sobre a remuneração ou provento, exceto essas situações específicas. O servidor poderá autorizar a consignação em folha do pagamento em favor de terceiros na forma definida em decreto,
até o limite de 30% da remuneração ao provento. Não pode passar de 30% do salário do vencimento do servidor. Tá? Então ele tem ali, autorizou uma consignação em folha de pagamento. Então todo mês é descontado um valor de consignação, consignado na remuneração desse servidor, porque ele autorizou isso. Ele contratou um consignado para poder comprar um imóvel, enfim. Não pode ser superior a 30% da remuneração ao provento daquele servidor. As reposições e indenizações ao erário poderão ser descontadas em parcelas mensais não excedentes a 10% da remuneração ou do provento do servidor. Então, se por acaso o servidor está em dívida com o erário, o que é isso? Erário é os cofres públicos municipais, aqui no caso. Então, ele está com alguma dívida em relação ao erário, em relação aos cofres públicos. Ele vai ter que pagar isso, vai ter que repor isso, vai ter que indenizar o erário. E aí ele vai ter descontos ali todo mês, né, no seu salário, no seu vencimento, para poder repor esse erário. Os descontos não podem ser excedentes a 10% da remuneração ou provento do servidor. Não pode passar de 10% de quanto ganha aquele servidor. Além disso, o vencimento, a remuneração e o provento não serão objeto de arresto, sequestro ou penhora, exceto no caso de decisão judicial. E quais são as situações em que o servidor ele perderá a sua remuneração ou parcela da sua remuneração? Ele vai perder a sua remuneração do dia se ele não compareceu ao serviço, ele faltou ao serviço, ele não justificou. Então, se ele fizer isso, ele vai perder o dia que ele faltou, salvo o motivo devidamente justificado até o limite de 3 faltas por mês, tá? Então, ele tem um limite de falta também. A parcela da remuneração diária é proporcional aos atrasos e saídas antecipadas iguais ou superiores a 30 minutos. Então, se ele saiu 30 minutos antes ou chegou 30 minutos depois, esse tempo que ele ficou, que ele chegou atrasado, ou que ele saiu antes, ele vai perder, tá? Então, vai ser proporcional. Salvo se ele justificar, né, tiver uma justificativa aceita pela chefia, ou na hipótese dele compensar esse horário. Também perderá 1/3 da remuneração durante o afastamento por motivo de suspensão preventiva ou recolhimento à prisão por ordem judicial, não decorrente de condenação definitiva, ressalvado o direito à diferença se é absolvido por decisão definitiva. Então, ele vai perder, durante o afastamento dele, por suspensão preventiva, porque por uma questão preventiva, é melhor que ele fique afastado do serviço porque está sendo investigado alguma questão dele ali. Então, afaste esse servidor preventivamente. Ou ele ficou recolhido à prisão por uma ordem judicial. Então, nesse caso, ele perde 1/3 da sua remuneração durante esse período. A não ser que ele tenha sido absolvido. E aí, uma vez absolvido, ele vai receber a diferença, o quanto ele perdeu na época. Também perderá 2/3 da remuneração durante o afastamento em virtude de condenação por sentença definitiva, a pena que não determine a perda de cargo. Então, se ele foi afastado por conta de condenação por sentença que ela é definitiva, aí ele perde 2/3 da remuneração durante esse afastamento, né? Desde que a pena não determine a perda de cargo. Se determinar a perda de cargo, nem tem 2/3 de remuneração, tem remuneração nenhuma, né? Porque ele vai perder o cargo, ele vai perder automaticamente a remuneração por inteiro. Também o vencimento quando designado para servir em qualquer órgão da União, dos estados, dos municípios e suas autarquias, entidades de economia mista, empresas públicas ou fundações. Então, ele vai perder o vencimento por completo quando ele estiver atuando em outro órgão, né, servir um outro órgão da União, estado, município ou ainda administração pública indireta. São as autarquias, entidades, empresas públicas, enfim. Vamos falar agora das vantagens pecuniárias, porque envolvem dinheiro, pecúnia e dinheiro. Quais são as vantagens pecuniárias? Gratificações, adicionais e auxílios. E o que é vantagem? Por vantagem compreende-se todo estipêndio diverso do vencimento recebido pelo servidor e que represente efetivo proveito econômico. Vantagem, você está ganhando ali, está tendo um proveito econômico, está recebendo alguma coisa a mais, né, um valor a mais do que você recebe normalmente no seu vencimento. Então, é algo à parte, não tem a ver com o vencimento recebido pelo servidor, é algo à parte, que tem caráter econômico. Além disso, as vantagens, elas são de caráter transitório e não se incorporam ao vencimento, ressalvadas as expressamente citadas nesta lei. Vantagem, normalmente, ela não se incorpora ao vencimento. Você vai receber durante a ação que está conferindo a vantagem ali. Uma vez finalizada aquela ação, você perde a vantagem. A vantagem ela não se incorpora ao vencimento. Ela não faz parte do vencimento, já que ela tem um caráter transitório. De auxílios, nós temos lá no artigo 139, são os seguintes auxílios: auxílio doença, auxílio reclusão e auxílio família.
O auxílio doença, ele é concedido ao servidor que fica incapaz para poder continuar exercendo as tarefas do seu cargo por motivo de doença. Será concedido após o 15º dia consecutivo de afastamento. E claro que claro que o servidor vai ter que passar por uma perícia médica para poder avaliar isso. Uma perícia médica que será de competência do Instituto de Previdência dos Servidores do município de Rio Bonito. Se o servidor ele for considerado incapacitado para o trabalho por mais de 24 meses consecutivos, aí nesse caso ele será aposentado por invalidez. Temos também o auxílio reclusão, que ele será pago aos dependentes do servidor que for recolhido à prisão durante o período, né, em que aquele servidor estiver em regime fechado ou semiaberto. Quanto que corresponde esse auxílio reclusão? Corresponde ao vencimento base daquele servidor, acrescido das vantagens permanentes do servidor ou dos proventos. Provento quando se tratar de aposentado. E o auxílio família, também é um auxílio pecuniário, né, que envolve dinheiro, um auxílio pecuniário especial, que é concedido pelo município em relação aos dependentes do servidor ativo ou inativo. Por exemplo, o cônjuge ou companheiro e os filhos, inclusive os enteados até 21 anos de idade, ou que são considerados inválidos de qualquer idade, menores de 21 anos, que mediante autorização judicial vive às expensas do servidor ativo ou inativo. Então tem algumas situações que são consideradas como dependentes econômicos, tá? Então para ser considerado dependente econômico tem que atender alguns requisitos. Bom, em relação às indenizações, nós temos as diárias, aí a gratificação por atuação em comissão ou GETOM. E a diária, ele é paga ao servidor que precisa, ele foi se afastar, ele se afastou do município porque ele foi designado para um serviço, um curso, uma atividade fora do município, em caráter eventual transitório. Aí ele vai receber uma diária para custear as despesas de hospedagem, de alimentação e de locomoção. Aí vale destacar que o servidor que recebeu a diária e não se afastou do município, ele vai ter que devolver esse dinheiro. Ele tem até 72 horas para poder devolver, para restituir à administração pública. E a gratificação por participação em órgão de deliberação coletiva, essa gratificação por atuação em comissão, né, ela é designada aos servidores para participar de comissão permanente. E aí esse servidor ele vai receber uma gratificação chamada de GETOM. Essa gratificação é um valor pago aos servidores que prestam algum tipo de participação como representante ou conselheiros em algum julgamento, enfim, eles participam de algum tipo de julgamento, tá? E eles recebem essa gratificação. E nós temos também, né, as gratificações que são deferidas aos servidores, que está lá no artigo 102, gratificações e adicionais, tá? Que são gratificação de função, aí é por conta de alguma função de confiança, por exemplo, e aí aquele servidor ele vai receber um valor a mais, um valor adicional na forma de gratificação. Temos também a vantagem pessoal, que segundo esse estatuto, o servidor investido em cargo de comissão ou função gratificada, depois de um tempo exercendo essa função por um período de 12 meses ininterruptos sem parar, ou 24 meses intercalados, ele vai fazer jus às respectivas parcelas dos vencimentos como vantagem pessoal. Temos o 13º salário, né, que todo mundo conhece, fará jus tanto aos servidores efetivos quanto aos servidores comissionados, que será pago anualmente, que corresponderá à remuneração percebida no mês de dezembro. Temos também a gratificação de instrução de programas de treinamento e capacitação, né, que é aquele servidor que ele atua como instrutor em relação a treinamento e capacitação. Ele é um professor, ele é um instrutor desses programas, então ele recebe uma gratificação por isso. O valor que esse servidor instrutor, ele recebe será correspondente a 3% do vencimento base por hora, mediante ato do chefe do poder ou do dirigente das autarquias e fundações públicas, limitado ao período de 40 horas por aula no ano. Então, a cada hora que ele concede de aula, a cada hora aula, ele recebe 3%, referente a 3% do seu vencimento base, do que normalmente ele recebe. Então, do seu salário, você tira 3%, que ele vai receber o valor da hora aula que ele está fazendo a instrução, a orientação dele como professor ali daquele curso de capacitação. E tem um limite de até 40 horas por aula no ano, não pode ser superior a 40 horas de aula por ano. Tem também a gratificação por participação em órgãos de deliberação coletiva. E aí o servidor que foi designado para participar dessa comissão permanente, será concedida a ele uma gratificação que a gente chama de GETOM, que eu já tinha falado para vocês, tá? Que são aqueles que participam, né, de órgãos de deliberação coletiva. Então eles recebem essa gratificação. Tem a gratificação de difícil acesso,
em situações em que o servidor ele tem dificuldade de se deslocar até o seu serviço, porque as condições elas são ruins, são condições que elas exigem ali um deslocamento que muitas vezes a pessoa não consegue através de um transporte público regular, por exemplo, né? Ou porque está fora do perímetro urbano do município, ou que está a mais de 7 quilômetros da sede do município, em horários, né, em que o transporte público regular não consegue, não tá circulando. Então aquela pessoa, o servidor não consegue pegar um transporte público regular para poder trabalhar por conta desse horário. E aí, nesse caso, a gratificação ela será de 20% do vencimento base do servidor. E nós temos também a gratificação de produtividade, que é concedida aos servidores em pleno exercício, que estejam desempenhando ali, estejam cumprindo com metas de desempenho, e aí a esses servidores será concedida essa gratificação de produtividade. Bom, vale destacar que os servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão, que são aqueles cargos de confiança de livre nomeação e exoneração, você entra a qualquer momento, você deixa o cargo a qualquer momento, não gera estabilidade, não é um cargo efetivo. Somente farão jus a algumas vantagens, que são as vantagens previstas no inciso 3º, 5º, 9º e 10º. Que vantagens são essas? Eles farão jus ao 13º salário, como qualquer outro servidor, como qualquer outro trabalhador, pode ser da rede privada, vai ter direito, né, ao 13º salário. Ele terá direito à gratificação por participar de órgãos de deliberação coletiva. Ele terá direito às férias, como qualquer outro servidor, como qualquer outro trabalhador. Ele também terá direito ao adicional pelo exercício de atividades insalubres ou perigosas. As demais gratificações adicionais, eles não terão direito, somente os servidores efetivos que entraram via concurso público. Agora vamos falar apenas dos adicionais. Adicional por serviço extraordinário. Bom, serviço extraordinário é você ter hora extra. Então, o serviço extraordinário é até o limite de 4 horas por dia. Será remunerado com acréscimo de 50% em relação à hora normal de trabalho. Então, por exemplo, se você ganha R$50 por hora trabalhada, se você fez uma hora extra, ou seja, uma hora a mais que não estava prevista no seu horário, você vai receber os R$50 que você já receberia, mais R$25. Você vai receber um total de R$75. Por quê? Porque o serviço extraordinário acrescenta-se 50% em relação à hora normal de trabalho. Então, você vai receber o valor da sua hora normal de trabalho, mais 50% em relação a essa hora. Ou seja, se você recebe R$50, você vai receber mais R$25. Você tem um limite de até 4 horas diárias. Você não pode passar disso. Você pode fazer até 4 horas a mais, 4 horas extras. Mais do que isso, não pode. Temos também um adicional de férias, que será pago ao servidor por ocasião de férias, que será aquele 1/3 da remuneração, né, que é pago ao servidor. Temos também um adicional de insalubridade ou de periculosidade, né, de atividades insalubres ou perigosas, que será concedido ao servidor, aos servidores municipais, inclusive os ocupantes em cargo de comissão, cargo em comissão que nós vimos isso. Por que é pago o seu servidor? Porque ele está ali submetido a operações perigosas, né, a situações, a elementos insalubres, a elementos que podem causar toxicidade, que podem colocar ele em perigo. Então, por conta disso, ele recebe esse adicional. Tem algumas regras em relação ao adicional referente à atividade insalubre perigosa. Esse adicional, ele incide sobre o vencimento base do servidor. Será de 10% para a insalubridade de grau mínimo, será de 20% para a insalubridade de grau médio e de 40% para a insalubridade de grau máximo. Temos também um adicional noturno, que é concedido ao servidor que presta serviço noturno, que está compreendido entre 22 horas de um dia e 5 horas do dia seguinte. Será acrescido no valor de 25% sobre o vencimento da hora normal do trabalho diurno. E a hora ela é considerada como 52 minutos e 30 segundos. Então, diferente do serviço extraordinário, que é 50% do valor da hora normal, o adicional noturno ele é 25% em relação ao valor do horário diurno. E fiquem atentos, porque eles cobram o que é considerado um horário, o serviço noturno. Qual é o horário, qual é o período que compreende o serviço noturno? Isso cai em prova, eu já vi caindo. De 22 horas de um dia a 5 horas do dia seguinte. E temos também o adicional por tempo de serviço. Esse adicional ele é devido ao servidor na medida que for passando o tempo. Né? Na medida que ele for completando alguns anos de efetivo exercício no serviço público, ele vai recebendo, ele vai subindo de nível e ele vai receber a mais. Tá? Então, o adicional por tempo de serviço ele é devido a cada 3 anos de efetivo exercício, na razão de 5% do vencimento base do servidor.
Então, ele completou 3 anos de efetivo exercício no município, ele vai ganhar 5% a mais em cima do seu vencimento base. Tem um limite, que é o limite máximo é de 50%. Então, ele vai ganhando 5%, mais 5%, mais 5%, até chegar a 50%. Vamos fazer uma questão para a gente estar finalizando esse vídeo. Eu já disponibilizei para a Venda um simulado contendo questões autorais, com gabarito comentado sobre essa temática. É no formato de PDF, no formato de e-book, beleza? Não é vídeo, os vídeos são disponibilizados gratuitamente aqui no canal. Então, é um material adicional para estar reforçando nos estudos de vocês, tá? Então, além do simulado referente ali orgânico, eu também disponibilizo combos promocionais com outros conteúdos previstos para o concurso de vocês. Os links estão presentes na descrição deste vídeo. Vamos à leitura da questão. A lei que institui o regime jurídico dos servidores públicos de Rio Bonito trata das vantagens que poderão ser pagas aos servidores. Marque a alternativa que contém um adicional a ser pago aos servidores deste município. Letra A, adicional noturno. Letra B, adicional por diária. Letra C, adicional por participar de órgãos de deliberação coletiva. Letra D, adicional de difícil acesso. E letra E, adicional de produtividade. O artigo 102 do Estatuto, ele traz as gratificações e adicionais a serem pagos aos servidores. Um desses adicionais é o adicional noturno, né, para quem presta serviço compreendido naquele período considerado como sendo noturno. Então, a letra A está correta, é de fato um adicional a ser pago aos servidores deste município. A diária, ela não é um adicional. A diária é considerada uma indenização paga ao servidor. Então, atenção em relação a essas nomenclaturas. Em relação a participar de órgãos de deliberação coletiva, trata-se de uma gratificação e não de um adicional. O difícil acesso também é uma gratificação, é gratificação de difícil acesso e não adicional. E a produtividade também é uma gratificação, é gratificação de produtividade e não adicional. Fala pessoal, espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, não deixe de deixar um like, também um comentário. Aproveita que está por aqui e explorar outros conteúdos do canal que podem ser do seu interesse, tá? Tem playlists de legislação educacional, de noções de administração pública, tem simulados de português de diversas bancas organizadoras, simulados de fundamentos de educação, entre outros, tá? Então aproveite, maratona e fique firme aí nos seus estudos. Bons estudos e eu vejo vocês nos próximos vídeos.